jovens, crianças e visitantes, em nome do Conselho, todos bem-vindos hoje na igreja. Hoje, nesse culto especial de Natal, onde o nascimento do Messias é um marco na história. O Deus Santo se fez carne e habitou entre nós. O objetivo principal desse acontecimento é trazer salvação aos perdidos, evidenciando assim a fidelidade de Deus e das suas promessas. Por tudo isso, hoje e sempre, festejamos o nascimento de Cristo e anunciemos ao mundo a sua salvação. E nesta manhã também celebramos a Santa Ceia. Vamos primeiramente cantar em holandês o Salmo 98, a primeira e a segunda estrofe. Vamos, fiquemos de pé, vamos ouvir a santa palavra do Senhor e nos coloca para este culto solene, neste santo dia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam a salvação. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, agora cantando o Salmo de número 2. Amo,
Deus, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã de domingo, neste dia tão especial, o dia do Senhor. O primeiro dia da semana, quando neste dia nos reunimos para, como a Tua igreja, o Teu povo, louvar a Ti pelos grandes feitos do Senhor, pelas obras maravilhosas de salvação. E de modo ainda especial, neste dia, quando nos reunimos continuamente para celebrar os feitos de salvação do Senhor, nós nos lembramos da obra do Teu Filho, da sua encarnação e nascimento. E quando o Teu Filho, Jesus Cristo, Ele nasce para este mundo, para dar a vida por Ele, quando Ele nasce em humilhação, para exaltar todos aqueles que creem no Seu nome e o amam. Ó Deus, louvado sejas Tu por grandiosa obra, maravilhosa demais para nós. E que podemos neste dia nos lembrar mais uma vez que o nosso Salvador, Ele não nos deixou sozinhos, entregues aos nossos inimigos, entregues ao príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, que governa os pensamentos e comportamentos desse mundo, das pessoas que vivem nele. Ele não nos deixou sozinhos, mas Ele nasceu. Ele nasceu para nos libertar, para nos livrar desse poder das trevas, para nos livrar dos nossos pecados, que dentro de nós, todos os dias, faz com que desagrademos a Ti, para nos livrar desse mundo que oprime o Teu povo, que quer fazer Teu povo mudar para ser do mundo, e por isso nos quer envergonhar, quer nos amedrontar, quer nos humilhar. Mas Jesus nasceu, o Salvador, para nos livrar dessa opressão. Ele também nasceu para nos libertar da força e do domínio de Satanás, que continuamente está tentando e atentando contra o teu povo, contra aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, contra aqueles que servem ao Senhor, que creem. Mas Jesus, o Salvador, nasceu para nos libertar desse domínio, desse príncipe do mal. Ó Deus, glorificado seja o Teu nome, porque no dia do Senhor nós podemos parar as nossas obras, podemos parar os nossos feitos, as nossas atividades de casa, do campo, da cidade. Podemos parar os nossos estudos, podemos parar as nossas próprias coisas para meditarmos nas obras do Senhor. Nas obras do Senhor feitas por meio do Teu Filho Jesus Cristo. E hoje podemos dizer que Ele nasceu para nos salvar. Louvado sejas Tu, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós, na pessoa desse Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. E em nome dele, ó Pai, que nós oramos. Amém. Amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir no livro do profeta Isaías.
capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, depois nós vamos cantar o Salmo 23. Ouçamos atentamente, com o coração alegre, o que dizem as palavras do Senhor em Isaías capítulo 9. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota, o que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e tenha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para ele o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isto. Amém. Palavra maravilhosa do nosso Deus para essa manhã. Vamos cantar o Salmo 23.
das águas tranquilas, como acabamos de cantar no Salmo 23. Ó Deus, Pai amado, nós mais uma vez elevamos a nossa voz a Ti. Agora para suplicar o Teu Espírito Santo, Ele que nos faz caminhar em Teus caminhos, nas veredas da justiça. Oramos que Tu nos dê o Teu Espírito, da Sua iluminação, do Seu consolo, conforto, da Sua exortação e ensino. Que nesta manhã o Teu Espírito nos conduza às águas tranquilas, em meio a um mundo de mar tão agitado. Que Ele, com a sua vara e seu bordão, como um pastor que conduz as ovelhas, Ele nos conduza no caminho da vida e nos faça ter vida por meio daquele que é o Supremo Pastor. Que o Teu Espírito nos leve a este Supremo Pastor nesta manhã, ao Senhor Jesus Cristo, o bom Pastor. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra habite em nós, habite na Tua igreja, e não só habite nos Teus lábios, na Sua boca, mas que ela habite no seu coração, de cada um de nós. E que, com sinceridade, de todo o nosso coração, venhamos celebrar a obra do Senhor Jesus Cristo. E assim nós pedimos aos homens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É Natal. E todos nós aqui reunidos celebramos as obras do Senhor Jesus, especialmente hoje, o nascimento dele. Mas nós não somos os únicos. Podemos dizer, basicamente, boa parte do mundo, em muitos lugares, muitos cristãos de várias tradições, histórias, têm convicção ou por costume, estão hoje se lembrando deste grande acontecimento da história de salvação. O nascimento do Salvador. O Salvador que tem um nome, Jesus. Jesus nasceu. E certamente todos que estão nesta época do ano se lembrando deste fato tão grandioso, eles sabem que este nascimento tem consequências para a nossa fé. Tem muitos benefícios, muitas coisas boas para nós. E nós gostamos de nos lembrar dessas coisas boas. Ontem à noite nós louvamos a Deus tantas coisas que Ele nos deu por causa desse nascimento. Gostamos de procurar nos evangelhos as palavras, os ensinamentos, as obras do Senhor Jesus Cristo que mostram como foi importante o seu nascimento para o mundo, como este fato de Jesus nasceu, ele foi importante para dar esperança ao mundo que não tem esperança. Gostamos de ver o que o Novo Testamento fala sobre esse nascimento. Muitas palavras do apóstolo Paulo, de outros apóstolos, e o Novo Testamento fala de modo muito claro sobre esse nascimento como um evento muito especial. Mas e o que vem antes desse nascimento?
ler, para pensar, para ouvir sobre o que antes de Jesus nascer, antes desse evento tão maravilhoso acontecer, o que é que a Bíblia fala sobre ele? Gostamos do que o Novo Testamento fala. Muitas pessoas, igrejas, esquecem do Antigo Testamento, do lugar que o Antigo Testamento tem, tão importante para falar sobre o nascimento do Salvador. Como a palavra de Isaías. E olhando para o Antigo Testamento e para o Novo, nós podemos ver que é uma mensagem completa. Uma mensagem de promessa, porque assim como o Antigo Testamento fala do nascimento, é uma promessa. O Novo Testamento fala do cumprimento. Essa promessa se cumpriu. Daí nós podemos ver a importância de lermos o que o Antigo Testamento fala, para entendermos como as promessas de Deus se cumprem. Todas elas. Isaías capítulo 9 é um exemplo disso. Essa profecia, ela nos fala do nascimento de um menino, que traria paz, alegria ao povo de Deus. Este menino, nós vamos ver nessa manhã, que ele é o Filho, que ele é o Senhor, e que ele é o Rei eterno da paz. Falando sobre que Jesus, esse menino, é o Filho. Filho, em Isaías 6, quer dizer que há uma descendência. Existe um descendente, haveria um descendente para nascer. Mas descendente de quem? Sobre quê? O que Isaías está falando? Nós sabemos que Jesus nasceu de Maria, a sua mãe, e que na história da igreja ela ficou conhecida como Mãe de Deus, porque Jesus nasceu dela. Mas não parece que esse filho que nasceu de Maria era apenas para dizer que era um filho que nasceria de uma mulher, de uma virgem. Isaías está falando mais do que apenas o filho de uma mulher que iria se chamar Maria. Isaías diz: o governo está sobre os seus ombros. Então pare para pensar. Esse filho que iria nascer, ele não é simplesmente um filho. Reis é quem geram reis. Entende agora? O governo estará sobre os seus ombros. É um filho. Mas não era simplesmente o filho de Maria. É também o filho de um rei. É isso que Isaías está dizendo. É o que as profecias do Antigo Testamento estão dizendo. É o filho de Davi. Este filho que Isaías está falando é o filho de Davi. É o filho de Maria, mas é também o filho de Davi. Isaías 11 fala: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está falando que um filho de um homem chamado Jessé iria nascer, e que Davi seria o pai. Não é Davi este filho. Este filho de Jessé que Isaías está falando não é Davi. Davi
Davi já tinha nascido há muito tempo atrás. Quando Isaías profetizou, Davi nem existia mais. Então, quem seria esse filho de Jessé? Quem seria? Não é Davi. Mateus, agora nós podemos ir para o Novo Testamento para entender. Mateus capítulo 1, verso 1 a 16, fala sobre a genealogia de Jesus Cristo, e aí termina dizendo assim: filho de Davi. Ele não foi filho de Davi realmente, direto. Jesus não nasceu de Davi. Davi já tinha nascido há muito tempo. Mas o que Mateus está dizendo é que este filho de Maria, que estava para nascer, ele iria receber o cetro do governo de Davi. Então, o filho de Jessé, profetizado em Isaías, é exatamente aquele que iria nascer de Maria como um rei, com o governo sobre os seus ombros. Davi, o seu pai de governo, o pai desse menino, ele conquistou uma cidade muito importante na sua época. A cidade de Jebus. Quando Davi ele era rei, ele conquistou essa cidade, que depois veio se chamar Jerusalém. A cidade era Jebus. Davi derrotou os seus inimigos, expulsou os jebuseus. Daí você entende porque na Bíblia tem os jebuseus, porque era na cidade de Jebus. Ele colocou um reino nesta cidade, e por isso ele ficou conhecido como o grande rei de toda Jerusalém. Daí o filho de Davi é alguém que tem um governo em suas mãos que é poderoso. Assim como o pai Davi, o rei Davi, um grande rei, ele traz luz e alegria ao seu povo. Por isso Isaías, quando está profetizando, Isaías 9, ele diz assim: mas para a terra que estava aflita, não vai continuar a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, ele tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, da além do Jordão, Galileia dos gentios. Lembre do Galileu, dos evangelhos. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Tens, Senhor, multiplicado este povo, a alegria que aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Isaías está dizendo que este menino, que tem o governo sobre os seus ombros, ele é o rei que traz a luz para aqueles que viviam em trevas. Para aqueles que viviam em trevas. É o rei que traz alegria aos tristes e abatidos, que sofrem com seus pecados, que não veem salvação por causa desses pecados. Esse é o rei que traz alegria ao pecador de poder, mesmo sentindo a força do seu pecado, que é grande,
Esta alegria dá o poder ao pecador de se alegrar com uma grande libertação. Este é Jesus, não é? Este é Jesus. Davi libertou Israel dos seus inimigos, mas Jesus libertou todo o seu povo de inimigos muito maiores, muito mais poderosos. Por isso, Natal é tempo de se lembrar da chegada do grande Rei, que veio para estabelecer um grande reino. Lembram-se dos magos do Oriente, quando eles estavam procurando por Jesus que havia nascido? Eles disseram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? É este menino sobre quem Isaías está falando. Mas ele também é Senhor. Qual era o nome desse menino? Isaías 9 fala que o menino tinha um nome. Isaías diz assim: maravilhoso, esse é o nome dele, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nenhum rei deste mundo, nem mesmo Davi, o grande rei de Israel, ele pôde ser chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Somente um Senhor de verdade, que realmente governa sobre tudo e sobre todos. Ele é maravilhoso. Sabe por quê? O seu nome é maravilhoso, porque fala daquele que pode fazer maravilhas. Maravilhas para Israel é como ser libertado do Egito das mãos de Faraó. Lembra? A travessia do Mar Vermelho, maravilhas. Libertou Israel fazendo passar pelo mar. Ele é conselheiro, porque ele tem uma sabedoria incomparável. Nenhum rei pode se comparar à sua sabedoria. Ele reina com perfeita sabedoria no seu reino, ele sabe de tudo. Você conhece algum rei que sabe de tudo? E sabe exatamente na hora de começar a guerra, a hora de parar a guerra? Sabe dizer para onde os seus soldados devem ir, quando eles devem retrair? Você conhece algum rei que é perfeito nisso? Grande em sabedoria, conselheiro? Você não conhece esse rei, a não ser este menino sobre quem Isaías está falando. Ele é Deus forte. Essa expressão é muito conhecida para os israelitas. Um povo que viveu por muitos anos oprimido, mas que quando fala no Deus forte, fala de um grande Deus poderoso e temível. É isso que Deuteronômio 10, 17 fala. Ele é um Deus que salva o seu povo. Quando o povo está numa situação difícil, ele é tão forte e poderoso que ele vem e salva. Mas ele também é Pai da eternidade. Lembrem-se das palavras de Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Não é eu era. Eu sou. Eterno. E é o príncipe da paz, que traz paz completa aos nossos corações. Como Paulo diz em Efésios, ele é a nossa paz. Você conhece algum rei como este? Não conhece, porque não existe. Ele é Senhor, até mesmo de Davi. Davi no Salmo 110, no verso 1, ele diz assim, falando do ungido de Deus: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele é o rei que tem autoridade do Pai.
é superior a Davi. Ele perguntou aos fariseus, Jesus perguntou aos fariseus: quem pensais vós do Cristo? Ele queria saber o que os homens estavam pensando sobre ele. De quem é filho? E aí os fariseus responderam: claro, ele é filho de Davi. O Cristo é o filho de Davi. Mas Jesus respondeu: como Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor. Davi chama o Messias, o Cristo, de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O rei nasceu, ele é Senhor. Em seu manto, sobre a coxa direita, tem escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O seu reino não terá fim. É o Rei eterno da paz. Nós falamos aqui em Isaías de um povo que estava aflito, em trevas, escuridão. A necessidade de um povo, de um Salvador que viesse para livrá-lo da escuridão e trevas, não poderia ser por um governo terreno. Os judeus pensavam que sim, mas não poderia ser, porque nenhum rei de Israel, nem Davi, pôde livrar o povo da morte. Davi foi um grande rei, batalhou, venceu muitos inimigos, mas nem ele e nenhum outro rei pôde e nem poderá livrar os homens dos seus inimigos reais. Não poderá. E sabe por quê? Nenhum homem terreno pode fazer isso. Você sabe quem é o maior inimigo do homem? Sabe quem é? O maior inimigo do homem não é Satanás. Se você estava pensando que é Satanás, não é. O maior inimigo do homem não é o pecado, também não é o mundo. O maior inimigo do homem é o próprio Deus. É o próprio Deus. E por mais que os reis da terra batalhem, lutem, por mais que eles queiram vencer os inimigos, eles não conseguem vencer. Porque Deus é o maior inimigo do homem. A sua ira está sobre a humanidade. É isso que a Bíblia diz. A sua ira está sobre a humanidade. É a ira de Deus que destrói e condena o homem. Os homens terrenos, inimigos do homem, que brigam entre si, não podem se comparar àquilo que Deus faz em sua ira. Os homens na terra são como bonecos de fantoche nas mãos de Deus. Então é necessário, antes de ter paz com os homens na terra, é necessário ter paz com Deus. É necessário ter paz com Deus. Está em inimizade com a humanidade. Somente então esse Rei Senhor é capaz de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e acalmar a ira de Deus contra nós. Por isso ele irá restaurar um reino de paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o filho de uma mulher, o descendente de um rei terreno, mas ele é Senhor e ele traz paz eterna. A Bíblia fala dessa paz. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o poder de Deus no Evangelho. Mas você sabe realmente qual é o poder do Evangelho?
Você sabe por que o Evangelho salva? Não é da fome. Não é da ignorância que o Evangelho salva. O Evangelho não salva de coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele começa a falar no capítulo 3, sabe sobre o quê? Sobre a condição do mundo de pecadores que merecem o juízo de Deus. Aí no capítulo 4, logo depois, que ele fala que a ira de Deus está sobre a humanidade, Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Essa é a nossa declaração de Natal. Essa é a nossa alegria. Não estamos debaixo da condenação de Deus. Temos paz com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho que encontramos no nascimento do Salvador. Nesta época do ano, as pessoas do mundo em geral estão muito sensibilizadas. A maioria delas, nesse momento, nessa época do ano, estão mais dispostas a buscar a paz com os outros. Procuram os parentes que não falavam já há muito tempo, chamam para participar de um jantar, querem reunir a família que não se reúne mais, tentam desconsiderar as intrigas, as brigas, as desavenças, mas nada disso é real. É tudo ilusão, é tudo feito por emoção, nada por verdade. No próximo ano, as brigas vão voltar, as desavenças, as intrigas, a falsidade. Nós vamos continuar sem falar com as pessoas com quem nós não falamos. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso é a atitude de pessoas que não sabem o que é realmente paz. Que não sabem o que é paz. Que não conhecem o Rei da paz. Nós simplesmente nesse ano voltamos a ter comunhão e alegria e depois voltamos a ter desavenças e ódio. Nós não estamos realmente celebrando o Natal. Nós não estamos celebrando um tempo que diz que é um tempo de paz. Porque quando agimos assim, quando as pessoas agem assim, é porque elas não têm paz com Deus ainda. Ou elas nem sabem o que é ter paz com Deus. Ou elas não estão exercitando a sua paz com Deus. Nós que estamos em Cristo. Paulo, ele disse em Efésios 2,14: Ele é a nossa paz. Isso quer dizer que nós não temos só paz com Deus. Você não pode, como cristão, achar que viver na paz é dizer: eu tenho paz com Deus e isso está tudo certo. Não podemos viver assim. Quando Isaías fala de paz, ele está falando de um reino. Um reino. E ele está falando de um reino que tem um rei que é da paz. Isso significa, então, que todos aqueles que fazem parte deste reino, eles querem paz. Paulo, em Romanos, para trazer a paz na igreja, ele diz, Romanos 14, 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Natal, se você quer se lembrar do nascimento do Salvador,
Se você quer realmente celebrar um verdadeiro Natal, de um reino de paz, estabeleça a paz. Onde você estiver, estabeleça a paz na igreja. Paulo ainda diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para